Olá, meus amigos, minhas amigas. Muito bom dia a todos. Vamos ver, agora vocês me ouvem bem? Pronto, agora sim vamos dar início, então, à nossa aula, agora sem eco, porque eu descobri que eu estava com o meu Google Meet ligado aqui no celular, agora já desliguei. Podemos começar a nossa aula de hoje. Pronto, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início à aula, então. O nosso tema de hoje é o tema do casamento. Nós acabamos na aula passada falando a respeito do afeto e dos seus efeitos jurídicos. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar do primeiro tema que o Código Civil cuida em matéria de família, que é o tema do casamento. Historicamente, o casamento era definido como união de pessoas de sexos distintos, regulamentada pelo Estado, porque sempre o casamento teve regulamentação legal, regulamentada pelo Estado, e decorrente de uma celebração e registro pelo órgão público. Pelo órgão público, que é o registro civil. O órgão público é o registro civil. O casamento é ato estatal no Brasil desde 1890, quando o decreto 181 rompeu com a relação entre Estado e Igreja, que até então reinava no tempo do Império. Então ela é regulamentada pelo Estado e registrada pelo Estado. Na verdade, o Estado se apropria do casamento exatamente naquela distinção entre Estado e Igreja, que foi importante para marcar o início da República. Agora, a ideia de casamento ser composto por pessoas de sexos distintos, eu lhes disse já na semana passada, que é uma ideia completamente superada. E por que completamente superada? Porque o STF admitiu a união estável de pessoas do mesmo sexo desde 2011 e o CNJ, por meio da resolução número 175, admitiu o casamento homoafetivo no Brasil, superando a questão da distinção de sexo, ou seja, o casamento hoje independe do sexo daqueles que se casam. Uma das notas que os senhores precisam saber é que hoje a união estável tem ampla regulamentação, não por força dos 5 artigos do Código Civil, 1723, 1724, 1725 e 1726, esses 4 artigos que cuidam da união estável, mas porque a união estável recebeu proteção via jurisprudência, ou seja, uma proteção criada pelos tribunais. O que eu quero também dizer com isso? Que hoje a diferença entre união estável e casamento está na formação, está na comprovação, a prova, e está na extinção. A união estável, ela se forma faticamente, sem qualquer intervenção do Estado. A união estável se forma pelo simples fato de 2 pessoas se comportarem como se fossem casadas, ou seja, o tal do animus família, a intenção de constituir família. A união estável se comprova por qualquer meio de prova admitido em direito, testemunhal, documental, etc. A união estável não passa por eu vos declaro casados, como ocorre no casamento. A união estável não passa por essa ideia do eu vos declaro casados, como ocorre no casamento. E a união estável se extingue pela simples separação, fim do convívio com esse intuito more uxório, com esse intuito de casados. Portanto, a união estável hoje difere do casamento no momento do seu início. O casamento passa por uma celebração e por um registro estatal. A união estável não se comprova só por certidão como casamento, que tem uma certidão de casamento que decorre, evidentemente, do fato do casamento estar registrado no livro B do Registro Civil. Então, eu posso pedir um traslado de uma certidão do casamento
A união estável não tem isso, e a união estável termina faticamente quando há separação, e o casamento termina apenas com a morte ou com o divórcio, para não tratar das causas de invalidade, que o casamento pode ser invalidado. No fundo, em termos de efeitos hoje em dia, eu lembro muito do professor Zeno Veloso, que falava isso com bastante ênfase. Tem até agora circulando nas redes sociais uma palestra do Zeno, do IBDFAN de Búzios, em que ele dizia isso em 2019. Em termos de efeitos, o casamento e a união estável estão muito assemelhados por força das orientações dos tribunais, em especial o STF, quando declarou inconstitucional um artigo em matéria sucessória que distinguia casamento de união estável, foi o artigo 1790. Quando o STF declarou inconstitucional 1790, surgiu uma forte corrente doutrinária para dizer que casamento e união estável são coisas idênticas em termos eficaciais, em termos de efeitos. Eu vou na aula própria de união estável, que não é agora, mostrar para vocês que eu tenho alguma dúvida se efetivamente essa é a melhor orientação da doutrina. Mas acreditem em mim, até valeria a pena, Marcelo e Bruna, eu mandar para vocês um vídeo em que o Zeno vai fazer essa defesa, a gente põe esse vídeo no Moodle para os alunos, em que o Zeno basicamente vai dizer que hoje, Chico, essa tosse que eu tô, que hoje com a decisão do Supremo vai ser difícil achar alguma diferença eficacial em termos de efeitos entre o casamento e a união estável. O ministro Barroso, nesse voto que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790, ele basicamente vai dizer que qualquer hierarquia entre as formas de família é inconstitucional. Qualquer hierarquia entre as formas de família é inconstitucional. E que realmente casamento e união estável se diferem na formação, na prova, na comprovação e na dissolução. Mas eficacialmente não se poderia distinguir, diferenciar as formas de família. Isso depois na aula de união estável eu vou trabalhar com bastante cuidado, mas de qualquer maneira fica a nota de que hoje há uma forte tendência doutrinária a equiparar casamento e união estável em termos de efeitos, não na formação, não na comprovação e não na dissolução, porque realmente o casamento foi apropriado pelo Estado desde 1890, o decreto 181, e nunca mais vamos dizer assim, o Estado perdeu a primazia. Vocês podem estar se perguntando, mas Simão, a união estável, então, basta a gente morar junto e a gente está em união estável, isso não pode ser um namoro, ou o que o professor Zeno chamou de namoro qualificado? A ideia de união estável eu vou trabalhar em aula própria, então eu não quero agora antecipar esse debate jurídico do que é a união estável. Mas acreditem em mim, a união estável não precisa de um ato do Estado para se configurar. Tem pessoas até que fazem chamada escritura pública de união estável, mas não é essencial, não é necessário, diria para os senhores que não é nem relevante em termos jurídicos para o Instituto. Para a prova, evidentemente que se eu tenho um contrato de união estável, é muito mais fácil comprovar a união estável. Mas no plano da existência, a união estável independe de qualquer documento firmado pelas partes e independe de qualquer participação do Estado. O casamento é um ato estatal. E o seu objetivo, claro, é constituir família. E hoje a doutrina diz que o casamento tem por base um vínculo afetivo, tá certo? Mateus, a sua pergunta é muito interessante. É possível que duas pessoas impeçam que surja uma união estável entre elas, mesmo que os requisitos fáticos estejam preenchidos? Na aula de união estável, eu vou tentar dizer a vocês ao final que, na minha opinião, ao contrário do que dizia Junqueira e ao contrário do que diz Marcos Bernardes de Mello, a união estável, na teoria ponteana, ela é um ato-fato jurídico, em que as pessoas bastam que se comportem como casados
como no dia a dia como casados, que estarão para fins de direito em união estável. Portanto, Mateus, ainda que eu diga não estou em união estável, mas se eu tiver os requisitos da união estável, que é uma união pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, eu estou em união estável contra a minha vontade, porque ela é um ato-fato. Se eu disser eu não estou em união estável, mas me comportar como se estivesse, o que importa é o comportamento fático e não a vontade. Por isso que o contrato de namoro, Júlia, só tem eficácia se for namoro de verdade. Se for um falso contrato de namoro para encobrir uma união estável, esse contrato é nulo. E é por isso que eu digo sempre que eu nem chamo de contrato de namoro, eu chamo de declaração de namoro. Porque, para mim, contrato tem que ter uma prestação de dar, fazer ou não fazer. E aqui, no caso do namoro, não há contrato porque não há prestação. Há uma declaração de que estamos namorando. E sobre essa declaração de que estamos namorando, que para mim contrato não é, tanto que outro dia eu fui ao 29º cartório em São Paulo fazer uma declaração de namoro para 2 clientes meus, ela é brasileira e ele é português, acho que até o Marcelo Cairala sabe de que eu estou falando. Essa declaração de namoro que eu fiz, eu não chamo de contrato porque não há nenhuma prestação. É simplesmente dizer assim, estamos namorando e não dependemos economicamente um do outro. Agora, se, Júlia, eles se comportarem como companheiro e companheira, o contrato ou declaração de namoro não afasta a incidência da união estável. Vai ser um documento que, na verdade, padece de invalidade, porque afasta uma situação por vontade, uma situação que faticamente é de união estável. No fundo, o que eu quero dizer para você é que é estranho as pessoas terem contrato de união estável, de namoro. Por quê? Porque na prática as pessoas ainda namoram no Brasil sem contrato. Então, aqueles poucos que namoram por contrato, eu costumo dizer que o juiz deve olhar com mais cautela. E por que com mais cautela? Porque, evidentemente, como não é natural se namorar por meio de contrato, aquele caso já parece que eu vou buscar uma defesa para dizer que não é união estável, arrumando um contrato prévio. Sabe aquela coisa de desconfiar de por que as pessoas buscaram aquele contrato? Agora, uma coisa eu vou te dizer. A decisão do TJ de São Paulo, reconhecendo como válido um contrato de namoro, mas por quê? Porque entendia-se que ali não havia união estável. Se união estável houver, e eu chamar aquilo de namoro, prevalece a lei sobre a vontade das partes. Por isso que sua pergunta é bastante interessante. É bastante relevante. Sim, Cícero. O que também o Cícero está dizendo, e eu escrevi isso, Cícero, num texto publicado no Migalhas, não, no Conjur, é que, a partir da orientação do Supremo, se eu ler aquilo de uma maneira muito ampla, em que casamento e união estável produzem exatamente o mesmo efeito, como muitos querem dizer, como diz Zeno Veloso, eu teria na união estável um casamento compulsório. Eu disse exatamente isso com todas as letras. Eu chamei até, Cícero, de casamento forçado nesse meu artigo. O que é curioso, porque eu opto por não casar e me uno estavelmente, para ter os mesmos efeitos do casamento. Reparem que, no fundo, a decisão do Supremo lida por uma parte da doutrina que vai dizer que casar e se unir estavelmente é exatamente a mesma coisa, ela retira uma parcela relevante de autonomia privada. Ou seja, ela retira a possibilidade de eu optar por um modelo não casamentário. Então, no fundo, Cícero, se isso realmente gerar uma equiparação total entre casamento e união estável, o Brasil só tem um modelo familiar, casamento/união estável. E se eu não quiser esse modelo, eu não posso ter família alguma. O que para mim é uma perda de autonomia injustificada. Porque eu poderia ter modelos familiares distintos, com regramentos distintos, e dar maior riqueza aos modelos familiares. Nem todo mundo precisa ser família por casamento.
mas me parece que a leitura hoje de uma parte considerada da doutrina é que ou casamento ou união estável acabam produzindo exatamente idênticos efeitos. E não esqueçam que seja esse casamento ou essa união estável, homoafetiva ou heterossexual, a questão da distinção de sexos é absolutamente irrelevante hoje em dia. Qual é a natureza jurídica do casamento, né? O casamento é contrato, o casamento é instituição, o casamento ele é baseado numa teoria eclética. O Código Civil português, seguindo o Código Civil francês, diz que o casamento é um contrato de direito de família. Aliás, se lerem a obra do professor Silvio Rodrigues, o seu manual no livro de família, ele vai dizer: ah, Camila, olha, Bruna, lembra que nós tentamos falar com a tecnologia e não conseguimos isso? Vamos dar uma forçada na barra nisso. E o ano passado quem resolveu isso foi o Henrique pra gente do Moodle, tá? Cairala, manda um WhatsApp pro Henrique, já que ele não está assistindo mais ao curso, não sei porquê, e diga para ele para ele nos ajudar nesse assunto, tá bom? Vamos seguir então aqui a nossa conversa. Eu posso até pegar todo o conteúdo do Moodle, Cairala, mandar um e-mail para Camila, o conteúdo que está lá hoje, e ela espalha para os alunos da turma 12, tá? Até podemos fazer isso. A Camila manda seu e-mail aqui e a gente põe para vocês um e-mail no sistema antigo com todo o conteúdo do Moodle que está hoje no Moodle, tá? Então, o casamento, dizia Silvio Rodrigues, é um contrato de direito de família que serve para legitimar a prole e para, como é que ele dizia, controlar ou não sei o termo que ele usava, a concupiscência dos cônjuges, ou seja, no fundo, para disciplinar também as relações sexuais, para controlar relações sexuais. Bom, primeiro que dizer que o casamento é um contrato implica, como diz o Código Civil francês de 1804, ou o Código Português de 1967, 1967, implica para mim reduzir a própria noção de casamento. Chamar o casamento de contrato, para mim, é tornar o casamento uma figura menos relevante em termos afetivos e em termos de sua dimensão existencial. O contrato tem uma dimensão eminentemente patrimonial. Portanto, eu nunca fui fã dessa definição contratualista de Silvio Rodrigues, que é a definição com base no Código Civil francês. A segunda teoria é a teoria chamada institucionalista, que é defendida pela professora Maria Helena Diniz, que ela basicamente vai dizer que é uma instituição social o casamento. Que o casamento, como forma de construção de família, não se analisa ou não se define pela sua origem, sim e sim, do momento da formação, mas sim pela instituição que ela cria. É uma teoria também que acaba indo para outro oposto e ignora que o casamento tem um elemento volitivo. Daí, como tudo no direito, quando eu não gosto da teoria 1 nem da teoria 2, eu crio a chamada teoria eclética ou mista, que vai dizer que o casamento é um contrato na formação, porque os dois dizem sim, e uma instituição em termos de eficácia, porque, na verdade, esse contrato é um contrato estranho, porque a gente pode contratar muito pouco quando a gente se casa. A parte contratual do casamento, ou a parte negocial do casamento, ela se resume ao regime de bens, que vocês verão comigo em aula própria, que eu posso escolher um regime tipificado em lei, por meio do chamado pacto antinupcial. Para quem não sabe, o pacto antinupcial é uma escritura pública que eu lavro junto ao tabelionato de notas. Eu caso no registro civil. O registro civil é que passa pela habilitação matrimonial e que depois vai ter a celebração do casamento pela autoridade competente. O registro civil. Mas se eu quiser escolher um regime que não o da comunhão parcial, que é o regime legal, eu vou buscar fazer uma escritura pública no tabelionato de notas. É lá que eu faço uma escritura pública. Então, a parte contratual do casamento diz respeito ao regime de bens. É verdade que tem autores e parte da doutrina que tem tentado expandir a parte contratual do casamento para, por exemplo, discutir se eu posso ou não rever os deveres do casamento por meio de pacto antinupcial.
Há hoje autores que defendem que eu posso impor multa, por exemplo, para descumprimento do dever de fidelidade. Então, há uma tentativa já antiga de expandir o conceito, a natureza contratual do casamento, por meio de aumento de matérias tuteláveis pelo pacto antinupcial. Eu ainda acho que o sistema brasileiro não admite grandes liberdades de matérias para inserção no pacto antinupcial. O pacto antinupcial no Brasil ainda é um instrumento próprio para disposições patrimoniais e não mais. A gente, por exemplo, como o professor Rolf Madaleno e o professor Mário Delgado, que defendem, vírgula, no meu sentir, e na maioria da doutrina, de maneira completamente equivocada, vírgula, no meu sentir, e na maioria da doutrina, de maneira completamente equivocada, que eu posso, por pacto antinupcial, renunciar futuro direito sucessório, ou seja, herança que eu receberia se meu marido ou se minha mulher viesse a falecer. Eu e a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras e de todos os outros times, salvo 2 ou 3, que são Mário, Rolf e talvez mais alguém, defendemos que é impossível renunciar antecipadamente herança de pessoa viva por força da vedação do artigo 426 do Código Civil, que cuida dos pacta corvina, que o Marcelo vai pôr aí na tela para vocês. O 426 é um artigo que está na teoria geral dos contratos e é norma de ordem pública que não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Ele veda os chamados pactos sucessórios, ou, em latim, os pacta corvina. Pactum, singular, pacta, plural. Os pacta corvina. Então, diz o artigo 426, não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. O que leva a doutrina a afirmar que também a renúncia antecipada à herança de pessoa viva é nula. E, aliás, isto é tradicional, isso já está incorporado ao direito brasileiro, isso não tinha qualquer debate histórico, e eu fiz um artigo... Obrigado, Marcelo, pode tirar o artigo da tela. E eu fiz há algum tempo um artigo em homenagem ao professor Luiz Edson Fachin, numa obra coletiva em homenagem ao professor Fachin, em que eu vou buscar a ideia do professor Fachin de que renúncia à herança de pessoa viva fere, além do dispositivo do 426 do Código Civil, que não se pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva, em que pese a renúncia tecnicamente não ser um contrato, porque uma renúncia é um negócio jurídico unilateral, mas, curiosamente, se a renúncia está num pacto antinupcial, a renúncia nasce de um acordo, não é uma renúncia pura e simples, porque eu vou dizer, eu combino com você que se eu morrer, você abre mão da herança. E se você morrer, eu abro mão da herança. Então, apesar da renúncia não ser tecnicamente um contrato, claro, a renúncia é um negócio jurídico unilateral, mas quando eu escrevi esse artigo, eu ainda busquei o fundamento que traz o professor Luiz Edson Fachin na sua obra chamada Teoria do Patrimônio Mínimo. Era da Renovar ainda, quando eu comprei, não sei nem mais se ela está editada e por qual editora, mas o professor Fachin, nessa obra, que depois deu esse artigo em homenagem a ele, que eu busquei o que ele diz na obra dele, ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa com base no preceito constitucional. Não faz sentido lógico admitir que as pessoas abram mão do seu mínimo existencial. E toda a disciplina do Código Civil é para tolher a liberdade, impedir que a pessoa abra mão do seu mínimo existencial. E, portanto, não se pode, por meio de pacto antinupcial, renunciar à herança de pessoa viva. Isso é hoje um dos temas mais prementes e mais debatidos, porque como Rolf e Mário Delgado defendem a tese que isso é possível, há cartórios que estão lavrando pactos antinupciais com essa renúncia antecipada de herança. Eu costumo dizer que isso é tecnicamente um absurdo. Aliás, no evento do IBDFAN de Búzios, eu tive uma briga com o Mário,
porque ele defende essa tese absurda. O Zeno estava ao meu lado, o Zeno dizia assim, nós não concordamos com nada disso, né, Simão? Falava, Zeno, não concordamos com nada disso. Mas, enfim, é o que agora alguns cartórios têm feito por influência do Rolf e do Mário. Seria possível afastar o dever de fidelidade, impacto antinupcial? Sabe, Fábio, eu ainda acho que os deveres são normas de ordem pública e são normas inafastáveis por acordo de vontades. Portanto, o dever de sustento, guarda e educação dos filhos, o dever de fidelidade e mesmo o dever de coabitação, que nós vamos ver na hora própria, são inafastáveis por acordo. E pior, se eles forem deveres transigíveis, acordáveis, vamos supor então, Fábio, que você que é um homem pouco tradicionalista, se casa e diz que com a sua mulher que vocês vão, por pacto antinupcial, liberar o dever de fidelidade. A fidelidade, ela tem relação direta, não só com o valor, como alguns dizem, moral, por que não ter um casamento livre? As chamadas relações abertas. Aliás, no evento de Viena, do International Society of Family Law, em 2017, porque o ano passado seria o evento de Barbados, que não ocorreu por conta da pandemia, um professor holandês estava explicando, aliás, ele é francês, os modelos de família dessas relações abertas. Só um pequeno problema, Fábio. Se você abrir mão do dever de fidelidade, o Código Civil presume que o marido da mulher casada é pai dos seus filhos. Se o modelo é aberto e a fidelidade é irrelevante, como é que fica a presunção pateris est? Ou seja, no fundo, eu discuti isso, porque em 2017, o professor Fachin chamou para o Brasil para uma conversa jurídica o presidente da Suprema Corte Argentina, o ministro Ricardo Lorenzetti. E o ministro Lorenzetti, de manhã, deu uma palestra no Supremo, no plenário, no auditório, sobre o ativismo judicial. E à tarde, o professor Fachin convidou alguns professores, éramos uns 20 mais ou menos, para irmos ao gabinete dele, e o ministro Sidney Benetti estava lá, e nós discutimos, então, o novo Código Civil argentino. Vamos discutir com o Lorenzetti, que é o presidente da Suprema Corte Argentina e um dos pais do Código. E eu trouxe para ele exatamente essa pergunta. Mas, ministro, o Código Civil argentino aboliu o dever de fidelidade, aboliu. A fidelidade está no campo agora da autonomia privada. Quem quer ter fidelidade tenha, quem não quer não tenha. Sim, mas se o Código abole o dever de fidelidade, como é que fica a presunção pateris est? Porque, afinal, a presunção de que eu sou pai do filho da minha esposa é porque há o dever de fidelidade. Se dever não houver, como é que eu prossigo sendo, por presunção, pai do filho da mulher casada? Esse é um problema sério, Fábio, porque se eu abrir mão do dever de fidelidade, eu acho que, ipso facto, tem que vir junto uma ideia embutida nesses casamentos de que a filiação nesses casamentos não será consanguínea, que o DNA será irrelevante. O homem e a mulher que combinam abrir mão desse dever têm que assumir que os filhos nascidos dessa união, sejam ou não consanguineamente relacionados ao marido, são filhos dele por afeto. Porque senão, Fábio, fica muito fácil. A gente abre mão do dever de fidelidade e eu, Simão, invocando o artigo 1601, esse, Marcelo, você podia até copiar e pôr aqui no chat, 1601 do Código Civil, eu vou lá e impugno a paternidade depois de ter aberto mão do dever de fidelidade. Ou seja, eu vou gerar uma série de filhos de pai desconhecido, tá certo? Desconhecido, porque a ação, inclusive, é imprescritível, como diz o 601, e aquelas crianças que teriam o marido da sua mulher, por força da presunção, não terão, porque eu vou provar que consanguineamente não são meus filhos. Eu acho que isso põe as crianças numa situação de cilada, tecnicamente falando. Então, o dever de fidelidade, tão debatido hoje e tão criticado hoje, ele é um dever que não está apenas limitado a uma eficácia entre o marido e a mulher. Agora vocês podem me perguntar, mas Simão, se for um casamento homoafetivo, essa questão é irrelevante, porque se forem dois homens casados e abrirem mão da fidelidade, evidentemente que eles precisarão de uma terceira mulher
para que doe o óvulo, para que haja a gestação de uma criança. E se forem duas mulheres, e a relação delas for aberta, elas vão precisar também de um espermatozoide, de algum doador, para que haja o nascimento de algum filho. Então eu até acho, Fábio, que nos casamentos homoafetivos, como não há mais essa questão da biologização da paternidade, não porque nos casamentos homoafetivos haverá necessariamente uma doação de material genético de terceiros, que realmente o dever de fidelidade poderia ser até afastado. Eu até costumo dizer que eu sempre fui contra essa flexibilização dos deveres do casamento. Mas é inegável que há, socialmente, uma pressão muito grande para flexibilizar os deveres do casamento. Muito grande por pacto antinupcial. E que, mais dia menos dia, isso vai ocorrer. Mesmo porque, depois isso eu preciso falar na aula própria para os alunos de graduação, senão eles não vão entender nada, mas depois do fim da separação judicial como forma de extinção da sociedade conjugal, isso eu vou falar na aula própria, os deveres do casamento se tornaram praticamente normas programáticas, sem qualquer sanção, e depois eu vou explicar isso na aula própria. Mas é isso que eu tenho a dizer para vocês. Agora, seguindo ainda a natureza jurídica do casamento, contrato, instituição, teoria eclética, que é contrato na formação e instituição nos efeitos. Se vocês forem seguir a teoria pontiana, de Pontes de Miranda, para mim o casamento só pode ser o chamado ato jurídico em sentido estrito. Por que ato jurídico em sentido estrito? Porque aqui eu discordo do professor Marcos Bernardes de Mello e discordo do Junqueira, porque o Junqueira adota teoria diferente da do Pontes. Por quê? O casamento tem a vontade dos cônjuges na formação, casamento dos cônjuges na formação, e terá... o casamento terá a vontade dos cônjuges na formação, e em termos de efeitos, a lei dá os efeitos. A lei concede efeitos àquele ato de vontade. As partes não podem transigir quanto aos efeitos do casamento, não podem negociar, não podem avançar. O sim está na formação, mas eficacialmente é a lei que dá os efeitos. Por isso que eu chamo de ato jurídico em sentido estrito. Para mim, é essa a melhor categorização do casamento à luz da teoria pontiana. Alexandre, se uma das pessoas for estéril no casamento heteroafetivo, eu também acho que é menos mal abrir mão do dever de fidelidade aí, porque você não gera confusão para a prole. Mas o problema do ser estéril é que primeiro as pessoas podem não saber que são estéreis. Então a coisa é muito complicada. Por isso que eu preferia dizer para você, Alexandre, que não há como se abrir mão do dever de fidelidade. Mas não adianta eu insistir na mesma tecla, porque o mundo hoje conspira favoravelmente a ideia de se abrir mão do dever de fidelidade por pacto ou por contrato de união estável, tá? Então, para voltar aqui, na minha leitura, se eu for aplicar a teoria pontiana, o casamento é um ato jurídico em sentido estrito, porque a vontade está na formação, mas a vontade não está nos efeitos. Os efeitos vêm da lei. Eu, por exemplo, não posso no Brasil fazer, como o México admitiu, casamento a termo. Sabe como é que funciona um casamento a termo? Quando eu vou me casar, eu posso chegar no México e dizer, eu quero o casamento normal, que não tem prazo de eficácia. Eu estou casado hoje até o momento que eu disser não quero mais, ou minha mulher dizer não quero mais. Mas eu posso ter o casamento por termo, que após 5 anos o casamento acaba automaticamente. Ou seja, como se fosse um contrato de locação. Decorridos 5 anos, acaba o contrato, acaba o casamento. No Brasil, não há possibilidade de termo final do casamento. No Brasil, não há possibilidade de condição. Eu caso se isso ocorrer. Ou, se isso ocorrer, acaba o casamento. O casamento não permite condição, não permite termo, não permite encargo. Por isso que, para mim, o casamento se enquadra na teoria do ato jurídico em sentido estrito, se seguirmos Pontes de Miranda. Ô, Cícero, você que está aí na Alemanha tranquilamente, deve estar um belo dia já. Abriu, apesar que você deve estar no norte da Alemanha, deve estar frio ainda. Qual é a sua opinião sobre isso? O casamento é ato, é negócio? Qual é a sua opinião sobre isso? Se você puder escrever aí para mim o que você pensa sobre isso, eu queria ouvi-lo.
Mas, de qualquer maneira, com isso nós conseguimos dar uma dimensão da natureza jurídica do casamento. A doutrina costuma trazer alguns princípios que regem o casamento. O princípio, para mim, que rege o casamento é um só, que é o princípio da liberdade de união. Ou seja, não existe no Brasil casamento forçado, casamento por imposição legal ou imposição de vontades. Tá certo? Professor, diversas bens poderiam ser uma forma de acordo. Eles são uma forma de acordo quando eu escolho um regime diferente da comunhão parcial por pacto antinupcial. O pacto antinupcial, aquele contrato pré-casamento que eu faço no registro, no tabelionato de notas, esse sim é um pacto, esse sim é um acordo de vontades, tá, Daniel? Esse sim é um acordo de vontades. Então, o princípio é da liberdade de união. A vontade é livre, consciente e uma vontade que não pode sofrer qualquer tipo de coação, pressão, etc. Agora, será que a monogamia é um princípio do casamento? Para mim, a monogamia é um valor que funda todo o direito de família. E por que ele é um valor fundante do direito de família? Porque se vocês olharem, e o Marcelo vai pôr aí na tela para a gente, o artigo 1521 do Código Civil, aquele que diz que quais são os impedimentos matrimoniais que geram a nulidade absoluta do casamento, os senhores vão ver que no inciso 6º do artigo 1521, o casamento de pessoas já casadas é nulo. Ou seja, a monogamia, no fundo, é um valor fundante do casamento. Tanto que diz a lei que não podem se casar, inciso 6º, as pessoas já casadas. Não podem se casar as pessoas já casadas. E, Marcelo, desce agora para o 1548, porque vocês vão ver qual é a sanção das pessoas já casadas se casarem. 1548. É nulo o casamento contraído por infringência do impedimento. Então, as pessoas já casadas não podem se casar, e se casarem, esse casamento é nulo. Essa é a prova de que o regime jurídico do Brasil adota a monogamia como um valor informante. Ah, mas Simão, eu li vários artigos do IBDFAN que dizem que não, que a monogamia não existe, que pode haver união poligâmica. Ah, é? Você tem a ver como contrato, Cícero? Ah, tá bom, tá bom. Com menos interferência do Estado. O problema é que esse Estado que quer, em tese, interferir menos no casamento, não é exatamente o Estado que o STF adota com cada vez mais intervenção. É curioso isso, né? Porque conforme o STF intervém na união estável, ele acaba, em certa maneira, dando uma direção para a população de que... Por que afrancesado, tá? Ou aportuguesado também, viu, Bruno? Mas, de qualquer maneira, a Bruna estudou na França. Eu não sei, Bruna, você chegou a estudar casamento na sua passagem pela França, e não sei se os franceses também tendem a revisar essa noção de casamento como contrato. Mas, realmente, se você tiver menos interferência do Estado, Cícero, eu preciso combinar com os russos, que é o STF. Que o STF tem uma tendência a intervir no direito de família com certa mão dura. Mas tá aí, tá colocado que o Cícero tem a tendência em chegar ao casamento como contrato. Bom, então sobre a monogamia. A monogamia está na base do sistema, mas há textos de pessoas de BDFAN que dizem que a monogamia é uma bobagem, que a monogamia não devia estar no código. O fato é que a monogamia está no código. O fato é que a monogamia gera um efeito jurídico, que é quem se casou já estando casado, o segundo casamento é nulo. O fato é que eu não posso ter no sistema brasileiro nem 2 casamentos simultâneos e nem 2 uniões estáveis simultâneas. Muito se discutiu a questão das chamadas famílias paralelas. E o STF, aliás, viu, Marcelo e Bruna, eu gostaria muito que a gente pusesse também no Moodle aquele texto que eu pus. Eu tinha razão e o STF concordou comigo, mais ou menos assim. O STF recentemente disse que eu também não posso ter 2 uniões estáveis simultâneas. No fundo, vejam aqui, senhores,
Se eu tiver duas famílias, os filhos são meus filhos de qualquer jeito. E isso não muda nada se eles nasceram do casamento, da união estável, porque filho é filho e ponto. Mas o que eu digo para vocês, que a monogamia está na base do sistema familiar, é que eu não posso ter simultaneamente duas esposas ou dois maridos. Quer seja, esse texto vale muito a pena ler, e a gente podia até pôr no Moodle para eles, viu, Marcelo? Quer seja porque eu moro junto com as duas, ou junto com os dois, aqui não importa, repito, se são pessoas do mesmo sexo ou sexo distinto, isso é irrelevante. Moro junto com duas mulheres ou junto com dois homens. E daí eu digo assim, eu tenho duas famílias com relação a eles. Se nós tivermos, repito, 20 filhos, os filhos são filhos, isso não é possível e nem é desejável qualquer discriminação. Então, a Constituição veda. Mas eu não posso ter dois casamentos simultâneos e não posso ter duas uniões estáveis simultâneas. A única exceção é o caso em que, eventualmente, eu engano uma das mulheres ou um dos homens e ele ou ela não sabem da existência da família anterior. Porque daí eu tenho um sistema de putatividade. Ou seja, putatividade é dar efeitos do casamento válido ao cônjuge que desconhecia o outro casamento, ao cônjuge que estava de boa fé. É o caso clássico do caixeiro viajante, que tem duas famílias, uma em cada cidade, e a mulher de um casamento não sabe que ele casou outra vez, ou não sabe que ele tem união estável, e ele acaba tendo duas famílias paralelas. Aí, no fundo, o termo não é família paralela. Ele acaba tendo efeitos do casamento válido, porque o outro estava de boa fé, desconhecia o casamento anterior. Mas o que eu discordo, e acho que agora tenho alguma razão, porque o Supremo também disse que eu tenho razão, é que eu não posso ter uma família casamentária com uma mulher ou com um homem, ter uma outra relação paralela, por exemplo, a pessoa que trabalha comigo, minha assistente ou meu assistente, eu começo a desenvolver uma relação afetiva e denomino família. Diz, você é minha esposa, ou você é meu marido, mas eu já sou casado com outro ou com outra. Foi isso que o Supremo disse que não é possível no Brasil. Essas duas mulheres, ou esses dois homens, não importa, ou um homem e uma mulher, não importa, eu posso ter um casamento heterossexual e depois eu querer alegar uma união estável ou uma afetiva. Não é possível esse reconhecimento dessas famílias paralelas. E por que eu digo que o termo família paralela é um engodo jurídico? Porque, na verdade, eu não posso dizer que meus filhos dessas duas relações são filhos paralelos. Filhos são filhos e não podem ser discriminados ou qualificados. Então, chamar a união de união paralela já é uma forma de demérito dos filhos. Você é filho da união oficial ou da união paralela? Isso já é um absurdo em termos jurídicos. Então, união paralela não pode existir para filho, porque filho é filho independentemente de sua origem. E dizer que eu tenho duas esposas ou dois maridos, ou uma esposa e um marido, não importa essa questão, é, no fundo, negar a monogamia como valor jurídico, como base do sistema. De qualquer maneira, o STF, numa decisão em que um sujeito era casado com uma mulher e tinha uma união estável com um homem, ou o contrário, casado com um homem, tinha uma união estável com uma mulher, não me lembro do detalhe fático. O STF entendeu que não era possível união homoafetiva e casamento em paralelo. Não havia famílias paralelas. E aqui eu repito, senhores e senhoras, não é não se reconhecer que existe união estável de pessoas do mesmo sexo. Isso já está ultrapassado. Existe e o Supremo reconhece. O que o Supremo disse claramente nesse voto é que não há dois casamentos simultâneos ou duas uniões estáveis simultâneas. Não é o problema de ser homoafetiva ou heterossexual. Essa orientação foi tomada há pouquíssimo tempo, acho que foi em novembro ou dezembro do ano passado, e eu escrevi esse texto, que eu acho que vale a pena a leitura, tá certo? Então, o grande princípio do casamento, na minha opinião, é o da liberdade de união. A monogamia é um valor que inspira todo o direito de família e não só o casamento. Tanto é verdade que o professor Vilaça, nos anos 90, quando escrevia sobre a união estável, ele dizia que a união estável não pode ser desleal.
termos duas uniões estáveis ao mesmo tempo. É verdade que a união estável não exige o dever de fidelidade, mas exige o dever de lealdade. E, portanto, já desde os anos 1990, a melhor doutrina brasileira diz que não pode haver quebra da ideia de monogamia. Ah, Simão, mas a monogamia é tão velha, é tão chata, vamos acabar com ela. Tá bom, muda a lei, revoga o inciso 6º do artigo 1521, e daí sim o sistema jurídico pode admitir famílias ditas paralelas por ausência de vedação legal. Enquanto temos o código, ainda temos um mínimo de não por parte do Estado na formação do casamento. E esse mínimo de não por parte do Estado na formação de casamento está exatamente no artigo 1521 do Código Civil. É exatamente aí que temos o mínimo. Dito isso, eu vou fazer uma pausa de 5 minutos. Nós voltamos daqui a pouco para eu prosseguir a aula. Agora são no meu relógio 8h12, 8h17. Hoje a aula só vai até às 9, porque é feriadão, e depois das 9 eu vou ter uma outra aula. Então nós vamos fazer uma aula hoje parcial de apenas 2 blocos e não 4. Até daqui a pouquinho, já voltamos e para prosseguir na capacidade matrimonial. Até daqui a pouco.